Eu quero compartilhar com vocês há uns 2 meses atrás. O Espírito Santo trouxe ao meu coração e disse: não é tempo de festa, é tempo de choro, é tempo de arrependimento. E Deus começou a arder isso no meu coração, e eu compartilhei com algumas pessoas, e falamos: vamos fazer um culto de arrependimento, mas não simplesmente um culto de arrependimento, mas um culto onde nós vamos nos arrepender, nós vamos gerar arrependimento. E eu creio que hoje algo foi rompido no mundo espiritual. Ontem, muitas pessoas tiveram guerras terríveis. E o Espírito Santo compartilhou comigo que ontem eu presenciei 2 acidentes, e um outro acidente era quase que eu me envolvi. A Cissa presenciou 3 acidentes ontem, quase bateram o carro 2 vezes ontem à noite, irmãos. Nunca acabou a luz aqui, só na igreja. No momento que eles estavam ensaiando o louvor, acabou a luz. E nós oramos, os irmãos guerreando ali no físico e no espiritual, e nós em oração aqui, e Deus tudo em volta com luz, e aqui não tinha luz. Nossa irmã foi tomar banho, o chuveiro caiu na cabeça dela. Irmão, você acha normal, num dia só, todas estas coisas, se o mundo espiritual não tivesse todo alvoroçado? Eu não posso crer nisso. Eu creio que o inimigo já sabia que algo ia ser rompido, e foi rompido, está sendo rompido, em nome de Jesus. Essa semana eu estava orando e Deus trouxe ao meu coração que Colombo é a nossa nação. Colombo é a nação que Deus deu para nós. Talvez um dia Deus dará o Brasil para nós, algum de nós. Mas hoje a nossa nação é Jerusalém, é Colombo. E o Dimas me pediu, eu falei: cara, o culto é do Espírito Santo. Nós não programamos muitas coisas aqui, é o Espírito Santo que direciona. Amém? Nossa nação é Colombo, nossa nação é Bacaetava, essa região que muitos não dão nada, mas o Espírito Santo está movendo. Nós não lidamos com o Espírito Santo parado. Antes de Deus criar o homem, o Espírito Santo já se movia. Imagine com o homem criado. A movimentação do Espírito Santo em prol da igreja, em prol dos perdidos, e Deus está salvando. O nosso papel é funcionar como um imã. Nós chamamos o reino vem sobre esse lugar, sobre o nosso coração, e isso vai atrair as pessoas. A presença de Deus está atraindo as pessoas. E é só o começo do que Deus vai fazer sobre nós.
Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. No livro de Cantares de Salomão. Livro de Cantares, no capítulo 5. Eu creio que Deus, além de já estar ministrando e tem ministrado, vai ministrar muitas verdades ao nosso coração. Deus nos trouxe aqui também para tratar a nossa alma, para nos tratar. E eu quero que Deus transmita a vocês o que Ele compartilhou comigo, e muito mais, porque tem coisas que a gente nem entende. Deus vai ministrando de uma forma totalmente diferente. Livro de Cantares, capítulo 5, diz assim: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Versículo 1 é o que o noivo disse. O versículo 2 é a noiva dizendo, ela diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Agora o noivo diz: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia do orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Versículo 3, a noiva diz: já despi os meus vestidos, como os tornaria a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornaria a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Verso 6: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e ele não me respondeu. Amém? Versículo do 1 ao verso 6. Quem já leu esse livro? É um romance de Salomão e uma mulher que ele amava. E o livro todo descreve o relacionamento poético entre os dois. Um relacionamento incrível entre o Salomão e a Sulamita. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero dizer que essa igreja um dia vai ser sugada daqui. Amém? Nós seremos arrebatados e seremos levados com Jesus. Amém? Aí a pergunta é: nós estamos preparados para este dia? Quando esse dia chegar, os acontecimentos mundiais, nacionais, mundiais, nos mostram que esse dia está por uma fresta de acontecer. Vocês talvez já viram no noticiário, em fevereiro ou março, não me recordo, acho que em março, a presidente da nossa nação
ela teve uma reunião com o presidente do Supremo Eleitoral, e eles estão estudando para criar um cartão. Isso é o que abriu para a sociedade, mas isso eu creio que já está muito avançado. Um cartão com chip que vai excluir todos os nossos outros documentos. Um cartão único que vai conter carteira de trabalho, CPF, identidade, certidão de não sei o que, certidão de lá vai quantas. Tudo isso vai incluir num cartão só, com chip. Gente, durante muitos anos não se houve um avanço tão claro do que Apocalipse 13 diz. Apocalipse 13 diz que vai haver um dia que a humanidade vai se render à besta, e haverá um sinal na testa ou na mão direita, e ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver essa marca. E o que a nossa presidenta está fazendo é um grande passo, é um passo gigante para o próximo passo. É um passo gigante para que haja um outro passo, a implantação. É claro que isso não será apenas no Brasil. Quem acompanha, quem procura, sabe que no exterior já há um implante na mão. Eles usam esse implante como rastreador, usam para estratégias, para segredos de empresas, de companhias e por aí vai. O certo é que o dia está aqui na frente. E nós precisamos entender isso, que o arrependimento é o que vai nos levar para o céu. O não arrependimento, nós vamos permanecer na terra e passar por coisas terríveis que a Bíblia tenta dizer em muitas linguagens figuradas como que será a grande tribulação. E quem viver verá. Eu não quero ver isso. Eu quero estar nas bodas do Cordeiro, com a igreja, participar da distribuição das obras que nós fizemos aqui na terra, os galardões que Jesus vai distribuir para os seus filhos. Amém? E nós queremos fazer valer um tempo de choro. É o tempo do arrependimento. Não há outro caminho, não há outra saída, não há outra solução. É como nós embarcamos numa viagem sem volta. Não podemos puxar a campainha do ônibus e falar, eu quero descer nesse ponto. Você pode descer, mas e se não tiver um outro ônibus para você embarcar novamente? Nós estamos no ônibus. E Jesus é o condutor desse ônibus. Ah, irmão, mas esse ônibus está com muito problema. Esse ônibus está fazendo barulho demais. Eu quero um ônibus mais confortável. Eu vou descer no próximo ponto.
E vou esperar o próximo ônibus, porque o próximo ônibus é melhor. E vai que seja pior. E vai que o próximo ônibus feche a porta para você. E você não entre em nenhum ônibus. As pessoas não querem mais saber de Jesus Cristo. As pessoas querem ser abençoadas. É isso que elas querem. Elas querem a bênção. Não querem o dono da bênção. Nós queremos sim ser abençoados. Mas nós queremos o dono dessa bênção. Nós queremos conhecer o dono dessa bênção. E esse texto que fala deste casal. Eu vi nesse texto, Deus me fez entender nesse texto, o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que no versículo 1, que o noivo está muito feliz. Nós lemos, o noivo está radiante de alegria. Ele vem para o jardim, ele faz a festa. O versículo 1 é um tempo de festa. Ele diz, eu vim para o meu jardim. Eu colhi os frutos do jardim. Eu peguei as coisas boas que tinha no jardim. Eu desfrutei. Eu me deliciei do leite, do mel. É um tempo em que o noivo estava muito feliz. Porque o noivo encontrou no jardim algo que ele queria encontrar. É o tempo em que pode-se dizer que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus ficou muito feliz. Eu tenho certeza disso. Ficou tão feliz que houve uma festa lá em cima. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos e entregamos o coração para Ele, há uma... Pode falar mais alto. Há uma festa no céu. O versículo 1 é uma festa. O versículo 1, o noivo ele chama os amigos dele. Vem, amigos, vamos comer, vamos nos deliciar. O versículo 1 é o versículo da nossa conversão. É o versículo da alegria do Senhor na nossa conversão. É o versículo onde Jesus ficou muito feliz, porque nós entregamos e derramamos o nosso coração para Ele. E Ele se alegrou de uma forma incrível. Eu tenho certeza disso. A Bíblia prova isso. No versículo 2, já existe uma grande distância do versículo 1. Passaram-se algum tempo, e o versículo 2 entrou em ação. A noiva, ela já não está tão antenada. A Bíblia diz que ela diz, eu dormia, mas a minha alma velava. O tempo em que a igreja começou a se dividir. Uma parte da igreja dormia, e uma parte da igreja estava acordada. É uma outra fase que nós vivemos. Alguns vivem, alguns viveram, que a fase em que você tinha um alto e você tinha um baixo. Uma fase onde você estava acordada, outra fase você estava dormindo. A fase dos altos e baixos.
A fase em que eu quero Deus, e a outra fase, eu quero Deus, mas não preciso ir na igreja. A igreja já começou a mudar. O coração da noiva, por mais que queria Deus, algo estava afastando ela do noivo. O versículo 2 continua dizendo que o noivo, imaginem só a cena, a noiva está na casa dela. O noivo vem para entrar na casa dela porque é o desejo do noivo entrar no coração da noiva. A porta da casa da noiva está fechada. E o noivo chega, toque, toque, toque. O noivo chega e bate na porta da noiva. É o que o texto diz. E é o que Apocalipse diz também. Que o noivo chega na porta da nossa casa e bate. Aí nós ouvimos a voz do noivo. O noivo está querendo entrar. Mas essa fase da igreja já é uma fase muito distante da parte A do versículo 2. É a fase onde a igreja já está deixando Jesus por lá de fora da casa. Jesus bate. E o capítulo 3 de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Está falando claramente o que Cantares, capítulo 5, versículo 2 está dizendo. É como se o Salomão dissesse para a noiva: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e a noiva ouviu a voz do noivo, que o versículo 2 diz isso, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e farei uma festa. Mas a noiva, ela não queria abrir a porta para o noivo. Fechou a porta, trancou. Coração trancado. Jesus não vai mexer nessas áreas na minha vida. Posso ir para a igreja? Posso. Posso louvar? Posso. Posso cantar? Posso. Posso pregar? Posso. Mas não posso abrir o meu coração. Gente, o noivo foi tão delicado aqui. Ele começou, ele bateu, a noiva ouviu a voz. A noiva não abriu. Aí o que o noivo fez? O noivo pensou numa estratégia. Eu vou elogiar a noiva. Quem sabe ela abre alas para eu passar. E o noivo começou a elogiar a noiva do lado de fora, a noite correndo. Do lado de fora, o noivo batendo na porta. E ele começa a elogiar. Irmã minha, amiga minha. Olha os elogios que o noivo está fazendo para a noiva. Pomba minha, minha imaculada. O noivo começa a agradar, a mexer com o coração da noiva. O noivo começa a tocar na sensibilidade da noiva, para ver se a noiva se quebranta, para ver se a noiva faz alguma coisa. É a parte final do versículo 2. O noivo diz: noiva, abre para mim entrar. A minha cabeça já está cheia de orvalho da noite, das gotas, as gotas do orvalho. Irmão, nós sabemos, nós saímos à noite, numa noite de orvalho. Você pode ficar meia hora, 1 hora. Talvez não vai nem molhar. Agora fica a noite inteira
parado num lugar. Era o que o noivo estava fazendo. O noivo ficou a noite inteira batendo na porta, parado ali na frente, batendo. Enquanto ele ficou ali, o orvalho começou a gotejar na cabeça do noivo. O tempo que a noiva ficou com o coração fechado. A madrugada inteira a noiva não quis abrir o coração para o noivo. Mas por quê? Por que que a noiva não quer abrir a porta para o noivo entrar? Por que que nós temos tanto medo de que Deus invade algumas áreas do nosso coração? E a resposta está aqui. Versículo 3. Respostas que vamos dar um nome, desculpas. São desculpas. A noiva, ela, nesse texto, ela não tem uma resposta concreta e justificativa para que o noivo fique para o lado de fora. Ela dá desculpas. Olha só, versículo 3. Ela diz, falando, o noivo lá nem estava vendo o noivo. Não estava vendo mais o noivo. E olha que interessante que Deus me fez lembrar agora. O noivo está do lado de fora, nós não conseguimos ver ele. Nós travamos a entrada dele, nós não vemos mais ele. Nós estamos na igreja, mas não vemos mais ele. Eu levanto minha mão, eu adoro, mas pelos olhos da fé, eu não vejo mais ele. A noiva só fala com ele, mas não vê ele. A igreja não vê com os olhos carnais, fala e vê. O Espírito Santo, sente o Espírito Santo e não dá. Meu Deus, a Bíblia diz que a noiva, antes de se deitar, ela arrancou a sua roupa. Olha o texto, gente, pelo amor de Deus. Já despi os meus vestidos. Foi a desculpa dela. Eu já tirei a minha roupa. Como que eu vou tornar a vestir ela novamente? Você vê que resposta sem nexo? Vestindo. Eu tirei a roupa, coloco de novo. Mas a resposta da noiva foi muito fraca. Ela disse, eu já tirei as minhas vestes. Como que eu vou vestir elas de novo? Que resposta sem graça. E Jesus diz para alguns de nós, por que que você não abre essa portinha maravilhosa do teu coração e deixa eu entrar? Aí até hoje você tem dito, porque eu não quero. É uma resposta fraca. Irmão, você não foi para a igreja e tal. Por que você não foi? Irmão, estava fraco. Não estava a fim de ir, não. Esse é um argumento de se dar para uma pessoa que você vai casar com ele? Nós vamos passar a vida inteira com aquele que nós vamos casar. E se nós estamos apaixonados, nós derramamos o nosso coração para ver aquela pessoa, para estar com ela, para estar junto todo instante. Aí eu dou uma resposta dessa. Eu não quero. Simplesmente não quero. Jesus está dizendo, está confirmando no meu coração aqui, que as respostas que você tem dado para Ele
para não abrir o coração para Ele, são muito fracas. São muito fracas as nossas respostas, queridos. Nós podemos dar tantas respostas de não querer abrir o coração. Todas elas são fracas. Todas elas não vão justificar. Aquele que eu vou morar a vida inteira com ele está lá fora. Está passando frio. Está sendo molhado com o sereno da noite. Aleluias. Aí ela dá uma segunda desculpa. A noiva dá uma segunda desculpa. Noivo, mas eu já lavei os meus pés. Como eu vou tornar a sujar meus pés novamente? A Bíblia diz que os nossos pés são calçados com o Evangelho de Jesus Cristo. Os pés da noiva, ela lavou os pés para deitar, para dormir. Mas os pés da igreja são pés que precisam ter marcas, marcas de sujeira. Não a sujeira do pecado, a sujeira de onde você caminha, a sujeira dos nossos passos. Onde nós vamos em lugares terríveis. Por isso que os nossos pés se sujam. Por isso que há uma armadura para os nossos pés. Os nossos pés se sujam onde nós vamos. Mas há uma armadura protegendo os nossos pés, para que essa sujeira não contamine o nosso corpo. A noiva lavou os seus pés. Ela tirou esses calçados da paz que Deus deu para ela. Ela arrancou os calçados da paz e agora vai dormir sem paz. Aí não há mais paz. Não existe mais paz. Porque ela já tirou as vestes, já lavou como tirando os calçados. Ela está nua e foi dormir. E Jesus Cristo está ansioso, querendo entrar, querendo avivar o coração da noiva. Ela não quer. Aí o noivo toma uma atitude. Versículo 4. A Bíblia diz que Jesus, ele colocou a mão na maçaneta da porta. Colocou a mão na maçaneta da porta. Que a porta antiga não era a porta de hoje. Colocou a mão na maçaneta da porta. E a Bíblia diz que é como que Jesus viu a dureza do coração dela. Jesus tocou de leve no coração dela. Ela sentiu que ela se estremeceu, que ela realmente amava o noivo. Jesus tocou ela diferente e ela se estremeceu. E olha no versículo 5. No versículo 5, ela se levanta e ela corre abrir ao noivo. Ela está com as suas mãos gotejando, porque o noivo tocou nela.
E de repente ela abandona aqueles argumentos que ela tinha dito antes. E ela corre para a porta, para abrir a porta para o noivo. Mas gente, aqui é uma fase lá na frente. Esse versículo, o versículo 6, é um versículo que ainda não aconteceu. É o versículo que está por vir, algo que vai vir. E é o que vai acontecer com muita gente. A noiva se levantou, correu até a porta e abriu a porta. Aí ela estava arrependida. Ela estava arrependida das desculpas que ela havia dado. Ela estava arrependida do que tinha feito. E agora ela está apaixonada pelo noivo. Mas a Bíblia diz que ela abre a porta e não vê ninguém. E o desespero dessa mulher. A noiva abriu a porta, não havia mais ninguém. É o versículo? Eu não estou falando nada além do versículo. Mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Eu busquei ele. É o que a igreja vai fazer um dia, se ela não se arrepender. Eu busquei ele, mas não encontrei. Eu procurei, mas não achei. Sabe por quê? Porque o noivo foi embora com uma noiva que queria ele. O noivo chegou na frente da casa da noiva e a noiva o rejeitou. Ele foi embora. Ele pegou uma outra noiva, uma noiva que queria de fato ele, e levou consigo. E é uma verdade absoluta. O que vai acontecer? Vai chegar um dia que, se nós não abrirmos a porta do nosso coração para Jesus tratar a nossa vida, talvez nós vamos abrir a porta, vai ser tarde. Talvez quando o meu vizinho for arrebatado, meu parente for arrebatado, meu amigo foi arrebatado, e eu estou sabendo dessa notícia, e eu não fui, aí eu vou querer abrir a porta para o noivo, aí é tarde, o noivo já foi. Vamos nos colocar de pé nesta manhã. Aleluias. Eu creio, gente, no agir de Deus no nosso coração. Eu não falei aqui nenhuma invenção. Eu não falei aqui nem nada utópico, nada fantasioso. Eu disse aqui a palavra de Deus. O que um dia vai acontecer. E em nome de Jesus, eu preciso me arrepender. Eu preciso derramar o meu coração ao Senhor. Nós precisamos de arrependimento. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você não entregou a tua vida para Jesus, faça isso hoje. Amanhã pode não dar mais tempo. Talvez, nas estatísticas humanas, você seja o próximo da fila. Não é nenhuma revelação de Deus, mas é uma estatística. Talvez nós sejamos o próximo da fila. Talvez Jesus não venha essa semana,
para a igreja, mas ele vinha individualmente para algum de nós. E aí? A morte veio. E a minha alma precisa ter um destino. Quando todo ser humano morre, a alma de todo ser humano, ela é eterna. Ponto final. Ela é eterna. A nossa alma nunca irá morrer. Agora a diferença é quando nós morremos. Essa é a questão. Quando nós morremos, Deus deu um destino para nós. O nosso destino, que na verdade é o nosso começo. Mas Satanás, com seus demônios, quer que nós tenhamos outro destino, que é o inferno, e depois o lago de fogo e enxofre, e queimando por toda a eternidade. São os dois destinos. Toda a humanidade não tem o meio termo, não tem o purgatório, não tem os espíritos humanos que morrem, reencarnam. Isso não existe. Existe um destino concreto, ou é com Jesus, ou é com Satanás. Ou é no céu, ou é no inferno. Às vezes nós temos medo de falar algumas palavras aqui, mas é uma realidade que nós precisamos dizer. Existe o céu e o inferno. Claro que nós falamos mais de Deus, chamamos Deus, Espírito Santo, mas existe. E nós precisamos consertar a nossa vida diante de Deus. Precisamos confessar os nossos pecados, porque senão nós não vamos encontrar Jesus Cristo nunca. Nós precisamos abandonar o pecado. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você não entregou a tua vida para Jesus, entregue hoje. Se você ainda não se batizou, se batize. É um mandamento. Jesus disse que Jesus Cristo disse: aquele que crê, você já crê, mas que for batizado será salvo. Falta ser batizado. Se batize, seja abençoado. Não viva Jesus meio Jesus e meio não Jesus. Amplitude. Jesus inteiro.